Tanquinho é um município do estado da Bahia, situado na microrregião de Feira de Santana, compreendendo uma área de 219,9 km². O município localiza-se em uma altitude de 240 metros acima do nível do mar. Apresenta temperaturas mínimas de 19 graus e máximas de 32 graus, tendo um clima semiárido, seco a subúmido e prolongados períodos de escassez de chuvas ou estiagem. A taxa de mortalidade infantil, se comparada do censo dos anos 2000, no qual era de 47,81, diminuiu bastante, o que está atrelado ao melhor suporte de saúde para as crianças e a disseminação de informações sobre o cuidar. Entretanto, a mortalidade infantil no município de Tanquinho, considerando o censo de 2010, ainda é elevada. Da mesma forma, a taxa de esperança de vida ao nascer demonstra ainda não ser a mais adequada, o que permite a nós pensar como essa taxa poderia ser mais elevada e como a taxa de envelhecimento populacional poderia também ser maior. Apesar do aumento de 21% do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal de Tanquinho entre 2000 e 2010, o IDHM do município foi de 0,597, sendo classificado como um território de baixo desenvolvimento segundo o Programa Nacional das Nações Unidas para o Desenvolvimento. O Produto Interno Bruto per capita de Tanquinho é de 6.797, ocupando uma das piores posições no ranking nacional. Dados referentes à pobreza do município de Tanquinho indicam que no ano de 2010, 17% eram extremamente pobres, 36% eram pobres e 63% eram vulneráveis à pobreza. Dos 8.232 habitantes do município, apenas 6,2% da população possui uma ocupação, sendo um dos piores índices do estado da Bahia. No município de Tanquinho, existe um hospital de pequeno porte e 3 unidades básicas de saúde. Na área urbana, localiza-se o Hospital João Campos, a Unidade Básica Doutor Adelino Costa Doria e a Unidade Básica Olindina Silva. Já na área rural, existe a Unidade Básica do Noventinha, que se localiza no distrito de mesmo nome. Segundo a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia, o número de casos de sífilis congênita em menor de 1 ano em Tanquinho tem oscilado entre 1 a 2 casos ano, entre os anos de 2016 e 2019. Já nos casos de tuberculose pulmonar, teve seu auge em 2007, com 5 casos. Felizmente, desde o ano de 2016 não ocorreram mais casos da doença. O maior número de casos de hanseníase foi em 2011, com 2 casos. Já em 2015 e 2018, ocorreram apenas 1 caso. Os valores que mais assustam são os da dengue, que em 2019 foram registrados 146 casos e em 2020 foram 36. Não houve casos de hepatite no ano de 2018. A cidade de Tanquinho registrou 747 casos da Covid-19, sendo confirmados através do PCR e pelo teste rápido. Destes, 732 pacientes são considerados curados e 16 foram a óbitos. 3 continuaram sendo monitorados e 3 considerados suspeitos. Os dados são do boletim informativo da Secretaria Municipal da Saúde, emitidas na segunda-feira do dia 11/8/2021. Tanquinho apresentou uma porcentagem de internações por doenças relacionadas ao saneamento ambiental inadequado de 5,25%, excedendo a média nacional de 2,28%. Referente à porcentagem de internações por condições sensíveis à atenção primária, Tanquinho tem 25,06%, sendo 3,95% a mais que a média nacional. A porcentagem dos nascidos vivos com baixo peso ao nascer é de 15,63%, superior à média nacional de 8,49%. Em relação aos dados analisados, nota-se que Tanquinho apresenta porcentagens superiores à média nacional no quesito risco à saúde. O município de Tanquinho possui apenas um estabelecimento escolar com ensino médio, que fica localizado na rua Américo Trabuco, a escola Monsenhor Trabuco. Nela temos uma infraestrutura com 7 salas de aula, pátio coberto, banheiro adequado aos alunos com deficiência, auditório, acesso à internet, água filtrada e refeitório para as alimentações dos alunos.
Em relação aos dados sobre educação, observa-se que a taxa de escolarização dos tanquinenses de 6 a 14 anos é de 96%, ou seja, um valor abaixo do último resultado nacional divulgado em 2019 pelo IBGE, que foi de 99,7%. Além disso, pouco mais de 1/4 da população entre 18 e 20 anos concluiu o ensino médio segundo o IDEB de 2010. Esses dados devem servir de alerta para possíveis novos casos de evasão escolar. Ademais, 57% das crianças de 0 a 5 anos estavam fora das escolas de acordo com o IBGE em 2010. Tal número é preocupante tanto para o desenvolvimento da criança, que é privada do convívio social, quanto para a situação da família, que não tem o apoio escolar na educação dos filhos. Sendo assim, do ponto de vista prático, é importante ressaltar que a infraestrutura observada nesse espaço se apresenta como um recurso importante para a promoção de ações educativas relacionadas à saúde. Sendo assim, na última avaliação desse índice realizada em 2019, o município atingiu a nota 4 para os anos iniciais do ensino fundamental. Tal dado, quando comparado a outros municípios, posiciona Tanquinho em uma das últimas colocações no ranking nacional, ocupando a colocação 5.190 entre os 5.570 municípios brasileiros, e a 29ª posição dentro da região geográfica imediata, que possui um total de 33 municípios. Somado a isso, Tanquinho obteve nota 2,9 no IDEB para os anos finais do ensino fundamental, ocupando a posição 5.231 entre os 5.570 municípios brasileiros e o 27º lugar entre os 33 municípios da região geográfica imediata. Em relação à vida religiosa, segundo dados do Censo Demográfico de 2010, realizado pelo IBGE, 6.727 tanquinenses seguem a religião católica apostólica romana. 811 habitantes do município seguem a religião evangélica e 72 a doutrina espírita. O município possui 6 igrejas, sendo que tais espaços também podem ser usados para a promoção de ações de saúde, já que possuem um espaço bastante amplo e uma boa localização, além de serem bastante frequentados pelos tanquinenses, fazendo parte do cotidiano desses indivíduos. Agora, falando um pouco mais sobre a problematização, o grupo achou pertinente destacar os índices de referência à mortalidade infantil, que são de 24,2%, como já foi mencionado, e é o foco do nosso trabalho, e também os índices referentes ao saneamento básico e à situação socioeconômica, que já foram mencionados também, e a baixa escolaridade que é evidenciada por esse índice, que mostra que apenas 25,3% da população entre 18 e 20 anos concluiu o ensino médio. Quanto à análise da realidade, é possível dizer que a baixa escolaridade, a baixa renda e a baixa longevidade estão relacionadas com o IDH da cidade, e também que a alta taxa de mortalidade está relacionada com os poucos anos de estudo, principalmente quando se fala das mulheres, uma vez que isso está relacionado, como já se sabe, com os cuidados pré-natais, os baixos salários, a fome, que leva ao baixo peso ao nascer, e o precário saneamento básico, a baixa ocupação e o baixo PIB per capita. Então, nossas hipóteses de solução serão reduzir a fome e a miséria em Tanquinho, ensinar acerca do saneamento básico e criar campanhas de conscientização sobre os cuidados pré-natais, principalmente para as mulheres, e gerar acesso de serviços de saúde de qualidade. Os agentes e instituições que implementarão essas ações serão as UBSs, escolas, igrejas, agentes comunitários e equipes de estratégia de saúde em família e serão postas em prática por meio de palestras e atividades lúdicas. Pensando nas estratégias de educação em saúde para minimizar uma das grandes preocupações desse município, que é justamente a mortalidade infantil, nós pensamos que reuniões semanais com as gestantes e com as equipes de saúde seria uma boa forma de garantir isso. Nesses encontros, elas poderiam trocar experiências e receber um acompanhamento, informação e assistência por parte da equipe de saúde. E assim, a partir da assistência e da informação, os casos de mortalidade infantil poderiam ser reduzidos.